Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Louros em Podcast. A exemplo do que aconteceu no ano passado, voltamos, em janeiro, a analisar os principais momentos dos últimos meses na vida do Conselho. Nesta segunda edição do Estado do Conselho, iremos acrescentar o habitual olhar sobre os principais momentos de 2023 e, tendo em conta o atual momento político do país, em plena pré-campanha eleitoral, iremos acrescentar, dizia, algumas pinceladas sobre as intensas e decisivas movimentações partidárias e possíveis consequências para o Conselho e respectivos alinhamentos. O primeiro convidado é Bruno Nunes, ele é vereador eleito pelo Chega e é também, obviamente, uma das maiores referências do partido. Obrigado uma vez mais pela simpática disponibilidade. Começava por lhe pedir um pequeno update, uma atualização, digamos assim, quer do homem político, quer da dinâmica e do papel do Chega neste último ano, em 2023. No país político muita coisa aconteceu. O que mudou no olhar dos lourenses e dos portugueses sobre o Bruno e sobre o Chega? Ora, bom dia a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que estão a acompanhar. Dar-vos os parabéns pelo vosso trabalho, é importantíssimo continuarmos com este registro, até de uma forma que as pessoas que não acompanham tanto a política municipal possam entender aquilo que estamos a fazer e que vamos fazendo e as nossas posições políticas. Olha, a primeira coisa que mudou de certeza no olhar dos lourenços e dos portugueses em relação a mim é que no espaço de um ano, se fizermos o antes e o depois, percebem que estou com a barba mais branca e um bocadinho mais careca, porque de facto foi um ano bastante intenso a nível político. Essencialmente o que mudou, não tanto em relação a mim, mas em relação ao Chega e ao olhar das pessoas perante o Chega, entramos numa fase decisiva para o país, uma altura em que novamente vamos para período eleitoral e que hoje em dia já não temos aquela aversão ao Chega, já não há aquela desconfiança, já existe muito mais confiança naquilo que são as nossas políticas, estamos muito mais consolidados enquanto partido, temos muito mais opinião pública do nosso lado, independentemente de termos aqui algum travão por parte de alguma imprensa em relação aos posicionamentos do Chega e ao dar palavra ao Chega, mas aquele mito de veio o papão e a extrema-direita, apesar de alguns partidos o continuarem a alavancar, da nossa parte já não sentimos isso da parte da população, sentimos que o descontentamento, o protesto deu origem a um rejuvenescimento dentro do partido. Somos atualmente o partido que trouxe e que nas sondagens demonstra que a franja mais jovem da sociedade reconhece o Chega como uma grande alternativa e, portanto, estamos, acredito eu, no caminho certo. Foi um ano de consolidação do partido, é um ano de consolidação de ideias, de propostas para o país. Já não estamos na fase de apenas contestar, porque assumimos claramente que nascemos como um partido que estava muito conectado com a oposição de partido de protesto e agora estamos naquela fase de viragem que acreditamos que no dia 10 de março nos tornaremos partido de governação, a nossa responsabilidade passa a ser outra, é a altura de apresentar propostas, é a altura das pessoas entenderem o que é que o partido quer, o que é que André Ventura traz de novo enquanto líder da direita em Portugal e como futuro governante deste país, e acho que essencialmente é essa a grande viragem, é a aceitação por parte da população, por muito que os outros partidos políticos não o queiram fazer. Para nós é-nos completamente indiferente o que é que os partidos defendem ou deixam de defender em relação a nós. O que sempre foi importante para nós foi a população, foi o povo, e é nessa senda que nos mantemos. Isso aumenta também a ambição do partido e dos seus elementos. Aumenta a responsabilidade. Aumenta a responsabilidade porque percebemos claramente que a partir de meados deste ano, quando entendemos que claramente os sucessivos escândalos de corrupção, de desconfiança em cima do Partido Socialista, que estava na esfera governativa, que aumentava, que eram as demissões constantes e que percebíamos que estaríamos iminentemente à beira de eleições, aumentava a nossa responsabilidade porque sabíamos que aquilo que foi sempre uma das nossas bandeiras, que era a luta contra a corrupção, estaria a chegar ao seu limite e a dar frutos concretos e, portanto, sabíamos que não fomos nós que provocámos os escândalos de corrupção, fomos nós que denunciámos muitos e sabíamos perfeitamente que a partir daqui a nossa responsabilidade não bastava criticar, tínhamos que assumir uma posição governativa e uma posição de responsabilidade, e eu creio que é isso que temos feito com as mais de 500 propostas na Assembleia da República, independentemente de terem sido chumbadas ou não.
Pedi-lhe também, no alinhamento, uma atualização sobre a informação do software do Conselho, digamos assim. Confesso que fui rever a nossa conversa de janeiro de 2023 e fiquei com a estranhíssima sensação de que a quase totalidade das questões afloradas continuam a fazer sentido. Sem entrarmos para já em pormenores e de uma forma mais genérica, no seu entendimento, o que é que está melhor, o que nada alterou e onde regredimos? Olha, voltando há um ano atrás, nós percebemos que o Conselho estava num marasmo completo e estava estagnado. E quando disse isto há um ano atrás, nós sabíamos que claramente não bastava uma ação de rebranding no Conselho e tentar tornar o Conselho mais rejuvenescido e mais impactante e até de alguma forma interessante para trazer pessoas para viver ou pessoas para investir no Conselho. Se olharmos hoje em dia aquilo que nos separa de há um ano atrás para hoje, no meu entendimento, continuamos com muito por fazer. As principais preocupações mantêm-se as mesmas, continuamos com problemas graves na habitação, continuamos com problemas graves na habitação municipal, continuamos com problemas de insegurança, problemas em que as próprias forças de segurança não têm os meios suficientes para suprir as necessidades da população, continuamos com um problema de limpeza de ruas, continuamos com um problema de recolha de lixo, continuamos com os problemas no Chimar, continuamos com problemas nas Geslores, ou seja, tivemos durante um ano, fizemos 13, 14 alterações ao orçamento, o que demonstra ou uma falta de preparação para aquilo que iriam encontrar, ou uma falta de preparação por parte de alguns dos serviços que não sabiam exatamente o que é que iríamos fazer. Tivemos períodos aqui pelo meio que deram algum destaque ao Conselho, nomeadamente a Jornada Mundial da Juventude, que deram algum destaque ao Conselho, mas aquilo que é o dia-a-dia da população, e se formos à rua, se formos aos cafés, falarmos com as pessoas, percebemos o que é que mudou com esta mudança, esta alternância de poder entre a CDU e o PS, o que é que mudou exatamente? E eu creio que a maior parte da população dirá que não mudou praticamente nada. Nós continuamos com os mesmos problemas estruturais que tínhamos, enquanto o município que é às portas de Lisboa continua a ser visto como um subúrbio de Lisboa. E eu não aceito isso, eu não aceito esta lógica provinciana de tentarmos remeter louros para esta conotação. Podemos ter feito a ação de rebranding bem conseguida, e acho que está bem conseguida a lógica de deixar aqui cair alguns princípios comunistas que estavam aqui vincados no Conselho. Ao trazer esta nova marca de louros no centro, acho que foi bem conseguida. Entrou com muita força, mas foi-se esvaindo ao longo de poucas semanas e pouco mudou. Continuamos com os empresários a ter uma subcarga e uma dificuldade, uma subcarga fiscal, responsabilidade do Governo, obviamente. Continuamos a ter problemas gravíssimos no Hospital Beatriz Ângeles, os problemas de saúde estão cada vez mais acentuados. Que iremos aflorar já a seguir. Portanto, basicamente o que mudou, olha, mudaram as caras, para não ser atrevido ou se calhar demasiado arrogante a dizer que mudaram as moscas e as coisas continuaram na mesma, mas a realidade é que foi isso que aconteceu. Se tivesse que arranjar um epíteto, como é que adjetivava 2023 na história do Conselho? Olha, talvez, foi aquilo que lhe disse, ou seja, estamos a falar de mais um ano perdido, é mais um ano perdido no Conselho de Loures. Vamos então aprofundar alguns dos principais temas que afligem o Conselho e muitos deles também o país, infelizmente. E tenho que começar, neste caso, pela saúde. É absolutamente inenarrável o estado em que o Serviço Nacional de Saúde chegou. Tenho a certeza que neste tema não existem inocentes, desde a absurda passividade da opinião pública, aos interesses corporativos e uma agenda que anula alguns dos princípios da profissão, passando pela profunda inabilidade dos excessivos políticos responsáveis pelo setor, desde o Governo ao estranho silêncio de alguma oposição. No caso de Loures esperou 50 anos para ter um hospital. Agora tem um hospital, mas não tem médicos. Tem médicos. A questão é essa. Primeiro, chegámos aqui como? Chegámos aqui porque tínhamos um hospital de referência a nível nacional, tínhamos um hospital de referência a nível internacional, o Hospital Beatriz Ângelo era um hospital premiado, era um hospital de reconhecida reputação, e chegamos a determinada altura, quando fazemos a mudança de parceria pública ou privada para a empresa pública do Estado, tudo se destruiu e desmoronou. Nós alertámos diversas vezes, as pessoas lá em casa, eu, você, quem está por trás das câmaras, não está minimamente preocupado se quando vai ao hospital, se aquilo é público, se é privado ou se é social. As pessoas querem ter as consultas, as pessoas querem ser atendidas, as pessoas não querem estar 18 horas em filas de espera, as pessoas querem ter direito à sua operação.
Aquilo que foi feito numa lógica, numa cegueira ideológica, de não querer rever o contrato, garantindo que poderia haver novo concurso para as PPP. Porque, na realidade, vamos ser sinceros, aquilo que acontece, eu sou político, mas temos que dizer a verdade, aquilo que aconteceu no Hospital Beatriz Ângela também é a responsabilidade da empresa privada que geria o espaço. Ou seja, nós tivemos uma situação de estarmos a chegar ao final da concessão da parceria pública ou privada e que o Governo decidiu que não iria renovar a parceria pública ou privada. A empresa que estava também não pretendia continuar nos moldes em que estava e não existiu um adulto na sala para dizer que então a questão que acontecia era uma questão de negociação e colocámos a saúde das pessoas e temos um hospital que para já abrange uma área de demasiada densidade populacional, o que se tornaria logo um problema, com problemas de mobilidade e transportes, etc., só para chegar ao hospital. Nós não temos falta de médicos em Portugal. Porque no privado não há falta de médicos, nós temos a falta de reconhecimento das carreiras de todos os técnicos de saúde. Vou-lhe dar um exemplo, nós estamos em 2024 e só agora, no início do mês de janeiro, é que foi revista a carreira dos técnicos auxiliares de saúde. Até aqui estavam há 20 anos à espera desta revisão de carreira. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde não reconhece os profissionais, não reconhece o trabalho das pessoas, não lhes dá valorização, não lhes faz progressão de carreira. Obviamente que eu, você, seja quem for, vamos procurar o melhor para a nossa vida. Por muito que tenhamos o espírito de missão de trabalhar em prol da população, no final do mês ninguém vai ao supermercado e ninguém lhe vai perguntar se é de esquerda ou se é de direita. Pergunta se paga em dinheiro ou em cartão. Ponto final, parágrafo. E, portanto, você, como profissional, vai chegar ao final do mês e quer ter dinheiro para pagar as suas contas, a sua casa, ter uma vida saudável e tranquila. A partir do momento em que não há esse reconhecimento de carreira no Serviço Nacional de Saúde, é óbvio que a fuga passa para os privados. Nos privados não há falta de médicos. Mas porquê? Porque há reconhecimento de carreira, porque o pagamento da carreira é feito de outra forma. Nós não podemos, e não querendo misturar muito os temas, mas dar-lhe um pequeno exemplo, nós não podemos não valorizar os nossos profissionais de saúde e achar que a valorização dos profissionais de saúde é apenas na altura da pandemia, etc., que vamos às 9 da noite bater palmas para a janela e dizer que estamos todos ao lado deles, e depois, na altura da compensação financeira, dizer, olha, vá ao supermercado e vá com palmas. Mesmo para concluir este ponto, eu vou-lhe dar um exemplo claro. O Ministério da Saúde lança recentemente um programa para trazer médicos do Brasil, não tem a ver com uma questão de xenofobia, não tem nada a ver com isso, médicos do Brasil que chegam e que entram com um salário base de 2.800 euros e direito a casa. Porquê que não dão isso aos portugueses? Porquê que continuam a tirar os portugueses para a Europa? Porquê que continuam a metê-los lá para fora? Portanto, enquanto não fizermos uma revisão a montante, a jusante será sempre um problema e teremos sempre a consequência clara de filas de espera, falta de tratamentos, porque o hospital é o mesmo, os serviços são os mesmos, está tudo no mesmo sítio. Então o que é que falhou? Falhou a falta de capacidade de gestão e repito, mesmo para concluir, repito aquilo que já disse na reunião de Câmara, a Câmara Municipal inclusive já devia ter tido um posicionamento muito de punho fechado com o Ministério da Saúde e exigir claramente a demissão do Conselho de Administração do Beatriz Ângela. Não tem competência para estar ali. Mas neste momento nada funciona. Não funcionam as urgências, não funciona a linha 24, não funcionam os centros de saúde. Como é que se explica isto no caso de Loures, e aí o Bruno Nunes consegue ter as duas vertentes que se complementam e que são importantes, como é que se explica ao município o estado atual e o dia da manhã, como é que se faz acreditar que isto tem um caminho, que tem uma solução? Olha, explica-se vivendo o dia-a-dia e encontrando as pessoas no princípio da bandalheira que as situações estão. A grande proposta do Governo para a reestruturação do SNS, nós acreditamos numa parte que é, nós consideramos que, obviamente, as urgências e os serviços do hospital estão sufocados com a quantidade de gente a ir. Nos anos 80, nos anos 90, nós tínhamos uma primeira linha de triagem, que eram os CATOs, que eram os centros de saúde. Foram destruindo tudo. Os centros de saúde, não só no edificado, que podemos falar disso na questão da descentralização, que são todos uma vergonha, mas foram destruindo os centros de saúde. Ou seja, hoje em dia, à mínima dor, à mínima constipação, nós não temos onde nos dirigir e, portanto, o recurso é ir para o hospital. E teremos no hospital aquilo que são cuidados de saúde primários, aquilo que são urgências e tudo vai para o mesmo sítio. E sufocamos tudo. A grande solução do Partido Socialista é apresentar as unidades locais de saúde. Para ser sincero, as unidades locais de saúde, as pessoas eventualmente não entendem lá em casa, são apenas uma mera reorganização, peço desculpa, administrativa, e de criarem novas estruturas, que não é isso que vai satisfazer a necessidade das pessoas. As pessoas precisam é de médico, as pessoas precisam é de ter, não há médicos de família.
Portanto, nós a partir do momento em que não temos médicos de família, a partir do momento em que não conseguimos resolver esta situação de capitalizar, de trazer os jovens para o ensino, de garantir que não precisam de estar até ao final da sua especialização, porque a partir do momento em que fazem a clínica geral, antes de entrar na especialização, têm capacidade para estar no serviço à população em determinadas áreas. Portanto, não há uma entrada na carreira e temos um problema grave que é a falta de valorização e a falta de pensamento que existe em relação a toda a saúde, quer no Conselho, quer a nível nacional. Felizmente, o Chega aqui no Conselho e eu, enquanto vereadora, no exercício do Estatuto de Direito à Oposição, solicitei e propus no Orçamento Municipal ao Sr. Presidente da Câmara e ele aceitou, a criação do projeto Bata Branca, ou seja, do próprio município ter um conjunto de médicos que fazem serviço ao município, ao domicílio, essencialmente numa primeira fase até mais para os idosos, os mais desfavorecidos e pessoas com maior nível de dificuldade, e depois ir alargando este projeto. Mas não é o município que tem que substituir ao Estado Central nestas competências e, portanto, temos um problema de falta de visão e quando dizem que o Chega é contra o Serviço Nacional de Saúde, somos contra este Serviço Nacional de Saúde, que achamos que deve ter uma reforma muito séria e não podemos continuar a gerir e, para nós, o serviço pode ser público, privado, social, misto, como for. Nós queremos um serviço de saúde e que as pessoas cheguem e que tenham a consulta, que tenham a operação e que não esteja num tempo indeterminado para ter qualquer consulta ou chegar a uma fila de espera como temos tido no Hospital Beatriz Ângelo nos últimos tempos e ter 18 horas de espera que é completamente inenarrável. Para encerrar este tema, eu ouvi há poucos dias num podcast o Bruno Nunes também ter uma intervenção sobre este tema e que tinha a ver com casos reconhecidos de turismo de saúde, em que há apenas o aluguer de endereços, nomeadamente num bairro social no Conselho, e que depois é utilizado o Beatriz Ângelo para... Sim. Como... Consultas de obstetrícia. Exatamente. Quer desenvolver um bocadinho esse tema? Quer explicar-nos um pouco Posso explicar? Todos sabemos isto. Todos aqueles que temos responsabilidades políticas no Conselho e a nível nacional, todos sabemos o que acontece. A quantidade de mulheres que vêm ao abrigo de diversos protocolos que existem com o Estado português para Portugal para ter o seu filho. Numa lógica de ter melhores condições de higiene, melhores condições de saúde, um acompanhamento mais eficaz, que é um reconhecimento aos nossos próprios profissionais de saúde, o facto de pretenderem ter o seu filho aqui, porque eventualmente o sinal mais nobre da vida é uma mulher dar à luz. E, portanto, até aqui poderemos criticar se devemos ou não ter o protocolo, mas não é essa a questão que está aqui em causa. O que está aqui em causa é, basta consultar e ver o excesso de consultas de obstetrícia que existiram no Hospital Beatriz Ângelo e entendemos perfeitamente que há muita gente que vem cá para ficar nos últimos meses de gestação já com morada na Quinta da Fonte e noutros bairros, mas a Quinta da Fonte é o mais gritante, aquele que está registado. Algumas delas, há registros, está na imprensa, não é o Chega que está a inventar, está escrito, está na imprensa, os registros médicos têm isso, que vêm com o útero cozido dentro dos aviões para que o útero não rebente e que seja feita a viagem com alguma ou com tranquilidade, completamente irresponsável, completamente indescritível aquilo que se passa, que chegam aqui, dão uma morada para poder frequentar o Hospital Beatriz Ângelo, a morada é essa que estava sediada na Quinta da Fonte, têm a criança, utilizam os serviços e meses depois estão a ir embora. Vieram cá para ter a criança. Todos os subsídios de segurança social que são dados de abono de família irão para aquela morada. Ninguém cruza os dados, ninguém percebe que naquela casa não houve 50 bebés, ninguém percebe que naquela casa não houve 40 bebés. Toda a gente sabe o que se está a passar, a Segurança Social não sabe que emite dezenas de cheques para aquela morada, o Hospital Beatriz Ângelo não sabe que tem dezenas de grávidas naquela morada. Mas o que é que se passa? É a tentativa de esconder porque não se querem meter em problemas, porque acham que não devem denunciar. Isto é um caso de polícia, obviamente que é um caso de polícia. Mas não é o Chega que o denunciou em primeiro lugar, não fomos nós que descobrimos a pólvora. Esta situação vem descrita em diversas notícias e basta consultar os hospitais, falar com os médicos, ver as fichas clínicas e percebe-se perfeitamente o que é que está a acontecer. Tudo isto tem uma consequência do princípio de tentativa de obter nacionalidade, com uma lógica de depois, obviamente, não querem regressar às suas terras e ficarem por cá, termos gente que, obviamente, entra numa lógica de subsídio à dependência, temos problemas graves. Logo ao início, criamos problemas sociais, guetizando as pessoas, criando situações que as pessoas acabarão por não receber aquele dinheiro
E nós achamos isto completamente surreal. Isto não faz sentido. Portanto, os problemas do turismo da saúde é que temos uma série de gente, aliás, tem o turismo da saúde, um deles teve o exemplo que custou 4 milhões de euros, não é? Deu 4 milhões de euros patrocinado pelo Sr. Presidente da República, este turismo de uma família que vem cá, alegando para o facto de ter um protocolo, legaliza crianças no espaço de 10 dias de uma forma completamente surreal, ao final de 10 dias não está em causa se a criança ficou salva ou se não ficou salva, e certamente todos estaremos de acordo que uma criança é para salvar. O que não podemos é permitir, da forma como foi, que foi claramente vir cá para receberem 2 injeções, cada uma no valor de 2 milhões de euros, quando temos portugueses à espera que isto seja ministrado e que não é ministrado, porque não é nem filho de pais ricos, nem tem o conhecimento do filho do Presidente da República. É uma vergonha e, portanto, o turismo da saúde, é claro, é evidente e teve o seu expoente máximo com a vergonha e a falta de respeito que o Presidente da República teve para com o país. Muito bem, fica então clara a denúncia. Mudava o tema, a habitação é outro dos grandes problemas do país. Viver na Grande Lisboa está a tornar-se uma tarefa quase impossível. O que aconteceu de relevante nesta área em 2023 em Loures e o que deveria ter sido feito ou eventualmente sido iniciado? Nós continuamos a ter a lógica da aprovação de orçamentos para criar mais bairros municipais. O Estado não tem que ser promotor imobiliário, o Estado tem que ser regulador do mercado, não deve ser um player no mercado. Quando nós continuamos a ter uma visão que nos orçamentos de Estado, nos orçamentos municipais, continuamos com a aposta na habitação municipal, não entendemos que temos um problema grave de habitação para colocar no mercado. E aqui começamos com o problema da burocracia em cima das empresas, do excesso de licenciamento, da forma como nunca foi simplificado o processo de construção, da falta de incentivos à construção, de não existir construção a custos controlados, de não existir um plano de habitação jovem, e que empurramos viver no município, não é só, é na Grande Lisboa, mas quando falamos das rendas em Lisboa, basta ir aqui em Moscavide, pelo facto da proximidade de Lisboa, tem T1 a 1.200 euros. Se vier aqui ao Infantado, não encontrará a casa por menos de 1.400, 1.500, 1.600 euros. À Quinta do Almirante em Santo António dos Cavaleiros andará à volta desse nível. É completamente incomportável. Quando estamos a falar que o grande objetivo do Partido Socialista era chegar ao ordenado mínimo de 820 euros, significa que ou vivemos todos em comunidade ou ninguém vai conseguir arrendar uma casa porque não tem hipótese de o fazer. E que entramos, obviamente, nesta lógica do isto é uma série de processos sociais que determina que o Eurostat recentemente emite os dados e diz que um jovem em Portugal, atualmente a média para sair de casa dos pais são os 35 anos. E eu costumo dizer, quer dizer, no meu tempo, eu quando quem saía de casa aos 35 anos, nós dizíamos que eram mangas, não é? Não queria fazer absolutamente nada e, portanto, estava ali em casa dos pais. Hoje em dia não saem porque não podem, não saem porque não têm qualquer forma de obter crédito à habitação, mesmo consigam obter crédito à habitação com as taxas de juros e com a oscilação que vai acontecendo, é completamente louco. Isto tem consequências sociais que, inclusive, leva depois ao princípio da insustentabilidade demográfica, ou seja, faltam-nos pessoas. Falta. O que é que isto tem a ver com a habitação? Tem a ver que, se entretanto um casal jovem não consegue ter casa, começa a ponderar diversas vezes se deve ou não deve constituir família, no sentido não é de estarem juntos, é no sentido de ter filhos, porque ter um filho hoje em dia é na cabeça dos jovens é uma lógica de um custo adicional e grande que aí vem. Portanto, não conseguimos ter casa, não conseguimos constituir família. Chegamos a uma altura que, a 10, 15 anos, teremos, obviamente, a mão de obra hipotecada porque não temos gente para trabalhar, porque vamos hipotecar as gerações futuras. E isto vai-nos criar depois o problema da insustentabilidade demográfica, dizer que a nível demográfico estamos com a pirâmide invertida e, portanto, o que temos que fazer é abrir as portas a trazer imigrantes para cá. Isto cria-nos problemas sociais graves. A falta de política de habitação, a falta de política de mobilidade e transportes, de tornar as cidades cada vez mais atrativas para que as pessoas possam viver, determina que tenhamos um problema sério que as câmaras municipais não podem continuar a olhar, que a lógica é, então vamos ter que dar casas a todos, porque como eu já referi, certamente referi, não há um ano eu creio que falámos sobre essa situação, a habitação municipal é um período de transição. Não pode ser definitivo, não lhe posso dar uma casa para sempre até ao fim da sua vida. Em determinado período da sua vida, se não pode ter, não deve viver na rua, independentemente de quem seja, devemos ajudar, mas é um período que a seguir a ação social da Câmara ou a própria Segurança Social tem que o acompanhar e reencaminhar para começar a trabalhar e voltar ao seu mercado de trabalho e poder arrendar uma casa. Agora, se não fizermos isto e não olharmos como um todo e formos gerindo à peça, vamos criar problemas sociais que já os estamos a ter. Mas o que é que Loures pode fazer? Até porque a habitação social não resolve este problema. Não resolve problema este nenhum. problema tem outra profundidade. Loures primeiro devia simplificar dentro daquilo que tem competência de acordo com a lei, devia simplificar claramente os processos de legalização de construção.
Depois, temos que perceber que precisamos de novas áreas de construção. Não adianta continuarmos a olhar para a infantada e dizer que está na sexta fase e que irá até à nona. Não é preciso criar ali aglomerados habitacionais. Mas temos outras zonas no município que precisam claramente de ter uma reabilitação urbana e de pensarmos que deve haver nova construção. Nós precisamos de nova construção. A cidade é um exemplo disso. Exatamente. Nós precisamos de pedir às empresas de construção civil, aos promotores, que este é um território atrativo, porque terá metropolitano, porque terá comboios se o Plano Nacional de Ferrovia for concretizado, porque existe mobilidade de transporte, porque existe limpeza de ruas, porque existe escolas, porque existe saúde e que, portanto, é importante trazer para aqui mais gente e trazer gente só com habitação. Com habitação precisamos de simplificar os processos e de garantir que temos habitação a custo controlado. Ouça, os estudantes da área metropolitana de Lisboa que estão nas universidades, que são milhares e milhares, que não têm a zona de habitação, podiam ser atraídos para o município de Loures, desde que existisse habitação para esse efeito. Eu preferia fazer habitação para jovens e estudantes universitários do que para a habitação social. Bem, com inusitado protagonismo nos últimos dias, a questão da segurança é outra das preocupações. Que análise faz à realidade do Conselho e como complemento, como classifica o trabalho desenvolvido também pela Polícia Municipal? São assuntos diferentes. Em relação à polícia no Conselho e essencialmente às OPCs, os órgãos de polícia criminais, seja a GNR, seja a Polícia de Segurança Pública, porque a GNR ainda tem presença também no nosso Conselho, essencialmente até na zona rural. Temos a situação dos profissionais, que é uma situação de âmbito nacional que não é responsabilidade do município, claramente uma falta de respeito pelos profissionais, essencialmente da GNR e da PSP, e nós não estamos contra o subsídio que foi atribuído à Polícia Judiciária, nós estamos contra que esse subsídio não seja entregue também à PSP e à GNR e que não podemos aceitar que o princípio é porque eles têm uma competência na área da investigação e sobre o qual devem ter esse subsídio, até porque as outras OPCs, seja a GNR, seja a PSP, têm também competências nessa área. Primeiro, nós temos um problema estrutural no país que temos dezenas de órgãos de polícia criminal. Toda a gente tem competências de órgão de polícia criminal, não vale a pena só falar da Polícia Marítima, a extinção do CEF. Existe um problema de desorganização completa naquilo que é a segurança nacional, sem envolver, obviamente, a defesa nacional e colocando à parte neste aspecto. Em relação às esquadras do Conselho, nós continuamos a ter um déficit de agentes, mas temos, acima de tudo, um déficit de viaturas e as próprias instalações não são as melhores. Eu estive com o Presidente André Ventura há coisa de 15 dias, tivemos uma reunião com o Comando Metropolitano de Lisboa, onde demonstrámos as nossas preocupações e o facto de sentirmos que a segurança no município de Loures tem aumentado, os dados são claros, podemos vir com o relatório anual de segurança interna dizer que a criminalidade violenta diminuiu, mas não é verdade. Nós assistimos às notícias e infelizmente Loures tem sido notícia constantemente por esta situação. Não é uma situação de alarmismo, é uma situação de realidade. Em relação à Polícia Municipal, eu sou daqueles que considero que a Polícia Municipal deve fazer todas as suas competências e não deve estar limitado. Se a Polícia Municipal fizesse, de facto, o seu trabalho como deveria fazer, não teríamos alguns dos problemas que temos no Conselho. A Polícia Municipal, de acordo com a Carta de Segurança assinada com o município e também de acordo com as competências que a lei lhe confere, pode fazer policiamento em determinadas áreas do município que permitia aliviar agentes da PSP e que esses agentes da PSP fossem colocados para o outro lado. Não tem sido feito e nós consideramos que não adianta a Polícia Municipal não ter uma presença mais de rua, mas que ao mesmo tempo faça as suas competências. Eu não quero uma Polícia Municipal que sirva de guarda pretoriana aos vereadores ou ao Presidente do Conselho. Eu quero uma Polícia Municipal que seja eficaz, mas também não quero que a Polícia Municipal se vá intrometer dentro das áreas de competências da PSP. A PSP, no nosso Conselho, que é a força com maior representação no Conselho, tem sido muito discriminada e há coisas que têm que ser ditas e claras. Eu, enquanto deputado na Assembleia da República, apresentei um projeto de lei, no Orçamento de Estado, para que, por exemplo, a Esquadra de Camarate fosse um novo edificado. Foi chumbado pelos partidos que aqui governam. O PS chumbou na Assembleia da República a construção, por isso depois não adianta irmos a Camarate e dizer vocês precisam de melhores condições. Há 6 meses atrás, eu, enquanto vereador, apresentei aqui uma proposta para que os agentes da autoridade
durante o seu período de trabalho, pudessem frequentar os agrupamentos de escolas e pudessem almoçar nas escolas pelo valor da senha das escolas. É uma ajuda à PSP, mas para nós até tinha outra vertente também, que era o facto dos polícias estarem na escola e as crianças entenderem, numa altura que vivemos tanta desinformação, que a polícia é amiga, que a polícia convive connosco. Semana passada voltei a questionar o Executivo Municipal, porque ao final de 6 meses, 7 meses, 8 meses, já não sei precisar, o Comando Metropolitano de Lisboa e a Divisão de Loures nem sequer foi avisada deste protocolo. Portanto, nós podemos fazer aqui o que quisermos com as câmaras abertas, dizer lá para casa que é tudo muito bonito e que estamos todos à volta deste e ao lado daqueles, etc. Não adianta. Existem questões também do outro lado que eu continuo sem perceber e não quero criticar muito a polícia, mas quando tenho que os criticar, nomeadamente a Direção Nacional, não terei problema em fazê-lo. É verdade que, independentemente de ser qual for o partido, seja ele o PS, a CDU, etc., existiram protocolos a ir a juntas de freguesia e mesmo na própria Câmara Municipal, na tentativa de suprir a necessidade das viaturas e que fosse aprovada que a própria junta de freguesia daria uma viatura, aliás, como existe uma ao serviço de Loures, cedida pela junta de freguesia. A Direção Nacional da Polícia não pode continuar a dizer que aceita estas viaturas, mas que não garante que a viatura depois fique ao serviço na freguesia. Ouça, nenhum presidente de junta com 2 dedos de testa, nem nenhum freguês, nem nenhum município quer pagar uma viatura a dizer junta de freguesia de Loures e a seguir vir aquilo a circular no Seixal ou vir aquilo a circular na Amadora. E olhar e perceber, então, mas nós estamos a pagar, não temos policiamento e o carro vai para o outro lado. Portanto, esta rigidez na negociação por parte da Direção Nacional poderá dizer-me aquilo que a CDU diz muitas vezes, que é, mas nós nem sequer temos que dar os carros. É uma responsabilidade do Governo, é verdade, mas se nós podemos colaborar e temos é que fazer, volta ao início da saúde. A população quer lá saber se o carro foi dado pela Junta de Freguesia e pela Câmara Municipal. Para eles, para a população e para nós, enquanto munícipes, o que queremos é que a polícia esteja disponível, que tenha carro e que não aconteça situações como aconteceu na Escola Mário Sá Carneiro, em Camarate, há 2 anos e meio atrás, em que os polícias de Camarate não tinham como se deslocar para lá, os de Sacavém estavam sem viaturas e aconteceu um incidente na escola e isto não é treta. Os polícias da PSP tiveram que ir de autocarro. Isto é terceiro mundo, não é? Sr. Vereador, não sendo para já um problema de segurança, é notória a alteração do tecido social em alguns polos de maior densidade do Conselho. São do domínio público vários casos de arrendamento ilegal, autênticos depósitos humanos de imigrantes mais vulneráveis, de negócios de fachada, de alegadas redes que lucram com todo esse tipo de necessidades. Numa perspectiva meramente local, o que pode e deve fazer um responsável político para evitar a repetição dos graves erros cometidos noutros locais que todos nós conhecemos? Olha, o que se passa na Quinta das Mós, no bairro da Cara, na Quinta da Fonte, a Quinta do Monchocho está muito mais controlada, mas o que se passa nos bairros sociais é de uma vergonha atroz em que todos os responsáveis políticos e aqueles que têm a titularidade dos cargos deveriam ser responsabilizados inclusive pelo Ministério Público, por mau uso daquilo que é o bem público e por usurpação, em alguns casos, de funções. Nós não podemos continuar a permitir que dentro dos bairros municipais, antes de chegarmos ao edificado, para mim é uma vergonha tremenda enquanto político entender que em alguns bairros nós continuamos a ter pessoas a viver dentro de carrinhas, e são muitas e foram denunciadas recentemente nas televisões, pessoas que não têm uma casa de banho porque vivem dentro das carrinhas, que fazem tudo a céu aberto, que vivem num degredo humano que não estamos a falar da faixa de Gaza, estamos a falar do município de Loures. E portanto acho que este é um dos princípios do para que as portas abertas à imigração, para depois estas pessoas terem que viver nestas circunstâncias. Se é para isto, estejam quietos. Os bairros municipais estão claramente na mão de máfias e assumo aqui olhar lá para casa, dizer, estão na mão de máfias. Gente que invadiu as casas, que ficou com a chave das casas e que subarrenda as casas do município. Ora bem, o município já devia ter levado a cabo uma ação, mesmo que tenha que ser musculada, e eu sei que isto custa ouvir, e sei que não se gosta de ouvir, mesmo que tenha que ser musculada, de uma intervenção policial no bairro, porque não é mandar para lá os técnicos que ganham 700 ou 800 euros e dizer, olha, agora vai lá tu, bate-lhes à porta e diz, quer ver o contrato, senão vão metê-los na rua. Vai levar um enxerto de tareia e vai sair dali todo negro. Para ganhar 800 euros por mês, eu também não ia lá. Pronto. Não faz parte das suas competências, se queres. Portanto, chegámos a um ponto que tem que haver intervenção policial
de chegar aos bairros, e atenção, que eu não acho que as pessoas dos bairros são todas más, já estou farto de dizer isto, são pessoas que se levantam, muitas delas às 5 da manhã para ir trabalhar, são pessoas que vão em autocarros sobrelotados para Lisboa para poder fazer as suas funções e que por algum motivo foram parar ao bairro, uns porque querem, outros porque gostam, outros porque é ali que se sentem bem, outros porque é ali que nasceram. Vamos ao que interessa. Se os contratos, na casa onde o senhor habita, se o contrato com a Câmara não foi assinado consigo, foi assinado com aquele senhor, você tem que provar como é que está aqui. Se está a pagar a renda a terceiros, há pessoas a pagar 400, 500, 600, 700 euros de renda de casa. A Câmara não cobra isso. Portanto, você paga a quem ficou com a casa indevidamente, essa pessoa paga os míseros euros que a Câmara cobra e fica com lucro. Estamos a falar de dezenas ou centenas de casas que estão neste registro. Há gente a precisar de casa, há gente a ser explorada, esta gente está a ser explorada, esta gente está a ser enganada e todos fechamos as olhos. Portanto, a primeira medida que a Câmara Municipal tem que fazer de uma vez por todas é fazer um levantamento sério no bairro, porta a porta. Esse trabalho estava a ser desenvolvido, pelo menos segundo. Está a ser desenvolvido, é aquela lógica do... Eu quando andava na escola não era propriamente o tipo que fazia os trabalhos logo à primeira. E quando me perguntaram, sabes, tens uma semana e meia para acabar o trabalho? Eu dizia, está bem, ainda falta uma semana e meia, vai-se fazendo. E depois, na véspera, eu tentava-me colar a um grupo que já tivesse o trabalho feito e dizia, olha, eu assino contigo e vou para aí. Pronto. E é o que é feito aqui na Câmara. Ninguém quer mexer nisto, porque isto vai ter uma consequência clara, que vai ter que chegar ao final e agora? Fica com o menino nos braços. E agora só tem uma hipótese. Ou assume que vai continuar com o processo assim, ou diz, então vamos cumprir a lei e vai ter que meter muita gente na rua. Sim, isso faz ruído, isso cria... Isto faz ruído, isto vai criar o problema da xenofobia, estão a ceder ao Chega, porque o Chega é que fala disto, e como é que o Partido Socialista admite agora entrar e não vê esta questão social das pessoas. Mas nós não podemos continuar a alavancar isto, porque há gente com dificuldades, a pandemia trouxe miséria, as consecutivas guerras na Europa estão a criar problemas. E as novas vagas de imigração. As novas vagas de imigração, mas as novas guerras na Europa estão-nos a criar problemas sociais e de preços que nos criam problemas sérios. As vagas de imigração estão-nos a criar dumping salarial e a pôr as pessoas a receber cada vez menos para desempenhar as mesmas funções. Obviamente há muita pobreza escondida e envergonhada no Conselho, cada vez há mais gente pobre, cada vez há mais gente com dificuldade, há gente que vai precisar daquelas casas. Eu não digo que a habitação social não tem que ser usada, mas não para estes fins de permitir que estas colónias de maus, de gente mafiosa, vá gerindo o bairro como quer e como lhe apetece, e que vá cada vez guitizando mais e criando um problema social sério. De uma vez por todas, a Câmara Municipal tem que assumir a sua responsabilidade. Se eu fosse Presidente da Câmara, tenho a certeza absoluta, já tinha garantido que aquilo tinha sido feito um levantamento, e quem não tem contrato com a Câmara e que está a utilizar aquilo, estava no olho da rua. Vereador, a recolha de resíduos e a manutenção e limpeza do espaço público é outro dos setores sob maior pressão da opinião pública. Uma parte é da responsabilidade do Chimar. Queria conhecer a sua opinião sobre o funcionamento deste serviço partilhado e apelava à sua capacidade de síntese. Olha, o que eu vou dizer, os meus colegas do Chega de Odivelas vão ficar furiosos comigo, mas é a minha posição e eu sou eleito por Loures e é Loures que eu tenho que defender. O Serviço Intermunicipal de Águas e Resíduos, para mim, é o elefante branco do Conselho. Nós chegámos a este orçamento municipal e o vereador Nuno Dias dizia, reparem que estamos a reestruturar a empresa e finalmente conseguimos ter aqui alguns dados positivos em relação à empresa, porque este ano, repara bem na frase, só temos que injetar 2 milhões de euros. Só temos que injetar. Significa, vamos lá dizer como as coisas são, significa que isto ainda continua a dar 2 milhões de euros de prejuízo. Pronto. Ok, depois poderá existir a questão ideológica, que se deve ser privado, se deve ser público. O Chega defende que nem tudo deve ser privado, como defende a Iniciativa Liberal, e que nem tudo deve ser público, mas que existem questões de empresas públicas que, quando satisfazem uma necessidade básica da população, deve ser o público a garantir o serviço. E, portanto, numa primeira análise, nós continuamos a defender, para que fique claro lá para casa, para não virem com o estigma, lá vêm eles com esta conversa, Chega a ter um posicionamento muito claro em relação ao Conselho de Loures, que os serviços intermunicipais de águas e resíduos devem continuar a ser públicos, e isto que fique claro. O que achamos é, primeiro, má gestão consecutiva. Mas de onde é que vem a má gestão?
Os meus colegas de Odivelas ficam chateados comigo, o vereador do Chega de Odivelas fica chateado comigo e a Conselhia de Odivelas também, quando eu digo o seguinte: ouça, Odivelas já foi nosso filho. Era uma freguesia do Conselho de Loures. Decidiu emancipar-se e saiu de casa. Eu, como venho de uma família conservadora e sou de um partido conservador, continuo a achar que se você é super-homem para sair de casa aos 18 anos, a partir daí tem consequências. E a partir daí tem que se gerir. Eu posso continuar lá a ajudar, mas é até determinada altura, pois não vai você constituir família e continuar a sustentá-lo. O que é que eu quero dizer com isto? Odivelas tem o seu orçamento, Odivelas tem a sua estrutura. Nós não temos que continuar a ter os serviços intermunicipais de águas e resíduos em conjunto com Odivelas. Porque, na realidade, olha, as oficinas são nossas, do município de Loures, os carros que transitaram numa fase inicial são nossos, todo o investimento da primeira rede foi nosso e Odivelas nunca investiu em nada disto. Portanto, chegou a altura de começarmos a fazer, desculpem a expressão, o desmame. E de começarmos a perceber que Odivelas não tem que pagar Loures ou Loures não tem que pagar Odivelas. Pode-se colocar até o inverso. E temos que começar a perceber que isto não é com uma lógica porque, por exemplo, a Iniciativa Liberal acha que se gera tudo com a economia de escala. Nem tudo se gera com a economia de escala. E aqui nós somos concelhos com questões sociais muito diferentes. Nós temos uma área rural que Odivelas não tem e, portanto, nós temos um princípio de gestão do território diferente da deles. Nós não temos que continuar aqui a aprovar orçamentos para fazer as novas condutas no bairro da Codivela, que ainda aprovámos aqui a semana passada. Ouça, eu até cresci na Codivela, eu vivia em Loures, em Odivelas, e, portanto, até gosto muito daquilo, mas enquanto vereador eu não posso permitir que nós continuemos a pegar nos impostos e nas taxas e taxinhas que pagamos no Chimar em Loures para financiar Odivelas. Portanto, o primeiro passo que eu acho que é importante é perceber o modelo de gestão do Chimar. Não concordo com o princípio de ser uma nomeação direta de vereadores para administradores do Chimar. Acho isto aberrante. É uma aberração. O vereador Nuno Dias tem uma série de pelouros à sua responsabilidade. Vai ao Chimar dar despacho. O que significa que continuamos a ter administradores que vão lá meramente para dar despacho e continuamos com uma cadeia de delegação de competências abaixo daquilo que é o Conselho de Administração, onde não existe uma lógica de gestão enquadrada do território. Portanto, este é um dos principais problemas. E depois, não temos qualquer reserva ideológica em perceber que, existindo falta de meios, não devemos ter problemas em fazer protocolos com privadas para fazer algumas rotas de recolha de lixo. Retomamos à saúde. Você quer sair de casa e não quer ter lixo na rua. Não, aqui a questão, a parceria com a Odivelas já existe há umas décadas. Sim. Mas nos últimos anos o serviço tem sido deteriorado de forma recorrente. A densidade populacional aumentou, as necessidades aumentaram. Há uma série de conjunto de situações. As receitas também aumentaram. Olha, as receitas aumentaram. Antigamente você comprava uma mobília para casa e a mobília era para a vida toda. Não era? Os meus pais compraram uma mobília de quarto e aquilo demorou-lhes 50 anos ou 60 anos, não faço ideia. Pronto, posso estar até a exagerar. Hoje em dia nós mudamos o móvel da casa muito facilmente, o móvel da cozinha já não tem a mesma qualidade, vai mudando, e nós temos o problema dos monos a serem colocados e a recolha dos monos. Como é que se resolve o problema? Resolve-se o problema descentralizando a recolha dos monos para cima das juntas de freguesia. Foi eficaz? Não foi nada. O que fizemos com isto foi dar uns trocos às juntas de freguesia, demos-lhes uma carrinha de caixa aberta e metemos os tipos a recolher, a fazer o trabalho que era nosso, mas não fazem com qualidade. Portanto, desresponsabilizamos, nos colocamos em cima do outro, damos-lhe meia dúzia de trocos para fazer aquilo e o estado do município está como está. Estes homens e mulheres que trabalham no Chimar não têm nada a ver com isto, porque são daqueles, olha, tal como os polícias, tal como os técnicos de saúde, foram daqueles que, durante o período de pandemia, estávamos nós aflitos em casa e andavam eles na rua a continuar a fazer limpezas de ruas, a pôr a estupidez do hipoclorito na rua, porque diziam que aquilo ia matar o bicho e andou-se aí a gastar dinheiro com aquilo, mas eles foram cumprir as tarefas. E foram dos poucos que continuaram a trabalhar e que vêm para a rua, recolha de lixo com 40 graus, a chover, a fazer neve, seja o que for, eles estão aí. Portanto, isto não tem a ver com eles. Isto tem a ver com um modelo de gestão que começa a atrofiar a empresa de tal maneira que chegamos ao ponto, para concluir, chegamos ao ponto de chegar aqui e dizer assim, este ano foi fantástico porque só temos que meter lá mais 2 milhões de euros. Não brinquem comigo. Uma pincelada, pedia-lhe, Sr. Vereador, a vida das empresas municipais tem sido alvo de intenso escrutínio, pedia-lhe um ligeiro comentário sobre as principais questões em aberto. Elas são todas muito diferentes. Eu vou-lhe dar o exemplo do Chimar, já falámos, é uma empresa intermunicipal. Em relação às GES Loures eu tenho um posicionamento, que também sei que não é popular e sei que não é simpático, mas para mim a GES Loures ou prova que de facto é eficaz ou a GES Loures deveria ser quase que uma parceria pública ou privada. Nós temos aqui e ter a entrada de privados para dentro da GES Loures na forma de gestão. A GES Loures tem sido um enterrar de dinheiro, é um problema grave de gestão.
no meu entendimento, estes últimos 2 anos, acompanhado não só na má gestão, tem situações que no meu entendimento configuram crime e já as entreguei algumas ao Ministério Público. Não vou tolerar o que está a ser feito ali. A GES Louros tem que ter um posicionamento de separar 2 áreas claras: a competição e aquilo que é a GES Louros enquanto clube, que muito honra o município, que tem dado medalhas e reconhecimento, e a empresa. Nós não podemos continuar a ter tudo junto, até porque para já criam uma discriminação positiva para com os atletas da GES Louros em comparação com os do Grupo Desportivo de Louros, com os do Sacavenense, com os do Badelense, com o que quer que seja, com os do Prior Velho, seja do que for. Ou seja, há uma discriminação positiva para um clube, que é a GES Louros, em comparação com os outros clubes. Mas depois há a parte da empresa. A empresa não pode continuar a ser também um esbanjar de dinheiro por falta de visão de gestão, porque o que é colocado desde a criação da GES Louros, dentro dos conselhos de administração da GES Louros, faça um print do conselho de administração, nomeado pelo PS, nomeado pelo PSD, nomeado pelo PS, nomeado pelo PSD. Mas que currículo é que tem? Mas o que é que percebem daquilo? Percebem tanto piscinas como eu percebo de horta, não percebem nada daquilo. E vão para ali gerir uma empresa que tem alavancado, pois aquilo é uma guerra. A GES Louros é uma guerra dentro da empresa, com as diferenças das diversas forças políticas que existem ali dentro, enraizadas, que tem sido um problema grave, como a consequência direta para aquilo que aconteceu, que foi crime. Nós tivemos um caso de legionela na piscina de Santiria da Azóia, que foi escondida da população, que não foram feitos os procedimentos corretos que deveriam estar a ser ativados de imediato, com o fecho da piscina, com a triagem que devia ter sido feita às pessoas que estavam em contacto, que estiveram em contacto com a piscina, com os utentes, com os profissionais, que não se fez absolutamente nada. Escondeu-se o caso, e isto é crime. Escondeu-se o caso. Felizmente não aconteceu nada. E o Sr. Delegado de Saúde, que cá estava na altura, também tem muita responsabilidade no assunto. Eu perguntei-lhe diretamente, o que é que o senhor fez? Porque a legionela, em princípio, como nos primeiros 15 dias não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Então o senhor o que me está a dizer é que, tendo conhecimento que existia um caso de legionela numa piscina que pode levar à morte de pessoas, o que fez foi, meteu-se debaixo do cobertor em casa, pegou no terço, rezou, a rezar que não acontecesse absolutamente nada. Como não aconteceu nada, estou certo, e se tivesse morrido alguém? A quantidade de crianças que ali está. Portanto, aí temos um problema grave. Em relação ao Louros Parque, nós temos um posicionamento claro. Tenho um excelente relacionamento com o Presidente do Conselho de Administração das Louros Parque e ele fica furioso quando eu digo isto. Para mim, aquela empresa estava extinta há muito tempo. É que eu estava extinta há muito tempo. Uma coisa é regular o trânsito e regular o estacionamento. Não queremos tudo abandalhado. Outra coisa é isto de eu ter que pagar para estacionar e de continuar com esta lógica das multas, dos reboques e com isto sempre numa lógica de opressão sobre a população, de perseguição às pessoas. Ouça, tudo tem que ser repensado e esse trabalho não está a ser feito. Vou-lhe só dizer isto mesmo dava para um programa só sobre Vou-lhe só dizer isto. André Ventura, quando era vereador aqui no Conselho, na última noite da campanha eleitoral, antes de ser eleito vereador, disse, o dia que for Presidente da Câmara, a primeira coisa que faço nesse dia, à noite, após as eleições, é arrancar com o meu carro e arrancar os parquímetros em frente à Câmara Municipal para dar o exemplo e a seguir saltarem todos. E eu garanto-lhe que se for eu o Presidente de Câmara um dia, é isso que acontece, tiro os parquímetros todos da cidade. Antes de lhe pedir um comentário sobre, e agora pedi-lhe mesmo uma frase telegráfica, antes de lhe pedir um comentário sobre o nível de endividamento atingido pelo município, solicitava de forma sucinta o seu olhar sobre alguns temas e obras que falámos na conversa até do ano atrasado. E pedi-lhe de uma forma o mais resumida que conseguisse o nível de participação do município nas Jornadas Mundiais de Juventude e principalmente a sua opinião sobre as mais-valias criadas e disponíveis no day after. Que opinião tem sobre a participação do município no mega evento? Nós fomos possivelmente o município que mais beneficiou com a Jornada Mundial da Juventude. Temos que ser justos, o seu assessor. Se não existisse a Jornada Mundial da Juventude, não teríamos o Parque Tejo liberto como está, assim como se não tivesse acontecido a Expo 98, hoje não existia o Parque das Nações. E, portanto, beneficiámos muito. Não seria com o investimento que fizemos de aproximadamente 10 milhões de euros, enquanto município, que iríamos resolver aquele problema. Atamancámos e escondemos alguns problemas. Toda a gente diz, bom, tirámos ali os contentores e, portanto, foi importante para o Parque Tejo. Então ninguém se pergunta para onde é que foram os contentores. Aquilo não desapareceu. Quer que eu lhe diga onde é que estão, quer que eu nasci lá para casa. Estão em Bucelas, no meio da mata, num terreno que nem sequer está legalizado para os ter, e está tudo a monte, espalhado por Bucelas, escondido no meio do mato. Bom, isto é uma das consequências diretas.
Por isso temos uma boa, temos uma má. Libertamos o espaço lá em baixo, à boa maneira você vai ter convidados em casa, como não tem muita higiene na sua casa, o que faz é meter debaixo do tapete. Foi o que fizeram aqui. Bom, Parque Tejo, a participação da parte do palco são contas do Rosário de Lisboa, uma vergonha, o que ali está. O evento em si, importantíssimo para o Conselho de Loures, para os comerciantes, não, e nós alertámos desde o início, não era bom para os comerciantes, não viessem com histórias que toda a gente achava, que íamos escavido, que ia ganhar dinheiro, que sentiria da azeia. Mentira, não conseguimos concretizar uma série de coisas, vendeu-se um sonho em relação àquilo que não se concretizou. Obviamente o impacto mediático que tivemos foi importante, Loures, e desculpa a expressão, foi comida de cebolada na organização, pagou a festa, os outros vieram comer e os outros tiveram os Loures. Olha, vou-lhe dar um exemplo. O Presidente da Câmara Municipal de Loures foi agora da segunda vez, mas na primeira reunião com o Papa nem sequer foi chamado. Estava completamente à parte. Depois lá fizemos barulho e lá levaram o homem agora à benção, mas eles também são socialistas, agora tornaram-se muito católicos, mas dá-lhe jeito, mas foram lá à benção. Tivemos a imagem de conselho que mais passou posterior. Qual foi a imagem que mais passou? Foi as televisões? Não. Foram as fotografias, as selfies e os vídeos feitos através das redes sociais. Toda a gente tinha uma fita que custou €500 mil, aquela fita, e que dizia Cascais. Portanto, nós aqui entramos com a festa, toda a gente veio cá à nossa casa, toda a gente fez festa. Nem sequer era parceira da... Tinha lá, tinha uma parte para os voluntários. Mas ouça, nas fitas todas o que aparece é Cascais. Pronto. Portanto, em termos gerais, eu considero que o investimento que foi feito pelo município acaba por ter retorno para o município pelo impacto que teve naquela zona do território. Tenho alguma preocupação com a questão da descontaminação dos solos, porque existem questões que eu tenho algum receio que possam existir ali alguns problemas. Espero que o Parque Verde a nascer naquela zona seja uma realidade e o município ganhará muito com isso. E, portanto, a nível de impacto, enquanto Loures, eu acho que o saldo entre o deve e o haver é muito positivo. Há questões que ainda estão sobre averiguações do Ministério Público, nomeadamente alguns contratos que foram feitos à última da hora. Houve muita coisa que correu mal na Jornada Mundial da Juventude. Loures tem a sua cota à parte, mas não vou estar a criticar só porque sim, que eu considero que ali o município beneficia com o espaço com que fica. Fica claro. Como está o seu nível de fé na extensão do metro até Loures? E se desta vez consegue arriscar uma data para a primeira viagem? O nível de fé é a pergunta certa, porque eu acho que vou mais rápido a pé do que de metro. Olha, 390 milhões de euros é o custo estimado para a realização da obra, com menos estações do que estavam inicialmente ponderadas. Olho para o traçado com alguma desconfiança, olho para o traçado com alguma renitência em relação à competência que terá. Acho que é uma obra fundamental para o município. Acho que deveríamos ter sido sérios a ponderar o metropolitano em conjunto com o Plano Nacional de Ferrovia. As pessoas, se calhar, não estão familiarizadas com isto, mas o Plano Nacional da Ferrovia, quem quiser pode googlar e procurá-lo, e na página 55 tem a passagem por aqui da ferrovia. Seria mais interessante para nós ter o metropolitano na ligação de Odivelas ao Infantado, passando pelo Hospital Beatriz Ângelo, ou seria mais interessante nós termos a ligação de comboio, que nos faz a ligação toda à zona oeste, a Mafra, a Unhã, por aí fora, fazendo a ligação à linha do norte da ferrovia, o que nos permitia ter a ligação também a Lisboa da ferrovia. Está lá, não fui eu que o fiz, é um estudo que já tem alguns anos e que está no Plano Nacional da Ferrovia. Era algo que devia ter sido ponderado. Isto é uma promessa que tem 30 anos, do tempo de António Costa. Eu continuo a achar, acho que o metro já não vai parar, acho que vai começar as obras. Acredita que um próximo governo possa revogar algumas das decisões assinadas agora recentemente, até porque houve uma alteração de paradigma em termos daquilo que era a componente de investimento de uma das partes. O governo assumiu o bolo principal deste investimento. Acredita que um próximo governo possa revogar algumas das decisões, entretanto, tomadas nos últimos meses? Em relação ao metropolitano, não. Acredito é que os municípios se vão endividar, e colocando na questão da taxa de endividamento, se vão endividar muito, porque os 390 milhões não chegam para o pagamento da obra. Portanto, existe uma taxa de endividamento por parte dos municípios que vai ascender os cerca de 50 milhões de euros, e Loures já está com uma taxa de endividamento altíssima, muito em consequência, para concluir este ponto muito rápido, porque as pessoas não estão muito interessadas nisto, mas perceber, porque na competência das descentralizações
ou melhor, na descentralização de competências que foram feitas para os municípios através do Estado Central, nunca vieram acompanhados de pacotes financeiros e nós continuamos a ter que despejar dinheiro do orçamento municipal e por isso estamos com 13 ou 14 alterações ao orçamento e precisamos de continuar a recorrer a empréstimos bancários para fazer obras, para fazer isto, para fazer aquilo. Nós estamos neste momento com o município completamente endividado. É a questão seguinte, mas deixe-me só antes pedir numa palavra uma pincelada sobre as obras prometidas, que falámos também o ano passado. Sim. A variante da cidade de Loures Cascos vai começar ainda Sim, este mês. vai começar. A saída da A1 em São João da Talha, o estádio municipal, por exemplo. Foram obras que eu sempre concordei com elas, apesar de digo e repito aquilo que disse o ano passado. Em relação à saída da A1, continuo a achar muito estranho o posicionamento que a IP tinha quando foi consultada numa fase inicial, que dizia que aquela zona da saída da A1 teria a criação de um ponto negro de trânsito, que eu nem sabia bem a expressão e depois vim a perceber que era uma zona de congestionamento, e que, entretanto, a Brisa, segundo as indicações que o Sr. Presidente da Câmara deu, a partir do momento em que nós nos responsabilizamos pelo valor da obra e como não interfere com as portagens, a Brisa diz que querem fazer fazem. Bom, é importante para o descongestionamento, obviamente teremos ali uma situação que continua a ser discutida, nomeadamente os Mas tem municípios... alguma noção em que fase é que nos encontramos desse Não, há novidade nenhuma. ou melhor, eu acredito que neste momento estamos, aquilo que conhecemos aqui na Câmara Municipal, estamos na fase final do projeto, consolidação do projeto para começar a preparar... Sobre o estádio municipal, tem alguma novidade que nos possa... O estádio municipal é uma promessa que está feita, não sabemos os prazos concretos de construção, houve uma aprovação para o orçamento da construção do estádio, estamos à espera das maquetes finais e do projeto final. A CDU contestou, e bem nessa altura, o facto de estarmos a aprovar algo que não conhecia ainda os desenhos e as peças técnicas acerca do estádio, mas eu acredito que é fundamental e vou-lhe dizer, e isto hoje já o estou a defender demais, mas a realidade é que acaba por ser um bom negócio a ser feito, como se diz, de a saída do Grupo Esportivo de Loures do centro da cidade e a passagem para a zona do Infantado, determina que estes terrenos aqui passam a ser urbanizáveis e que a própria Câmara, ao que se sabe, e se assim for, será um bom negócio, passará para as lojas desse novo edificado uma série de serviços da Câmara, resolvendo assim uma série de contratos que têm espalhados pelo município e, portanto, libertando margem de renda nas verbas de arrendamento. Parece uma boa medida de gestão, vamos agora à concretização e ver se não há atrapalhadas aqui pelo meio ou algum caso... não resolveu o problema do Estádio Municipal, essa parte não resolveu o problema do Estádio Municipal. Não, o Estádio Municipal vai-se concretizar, falta de ter as plantas finais e passa a ter as peças técnicas, mas já foi aprovado o orçamento está aprovado e por isso vai-se concretizar. Sr. Vereador, está preocupado com o nível de endividamento contraído pelo município, sendo que muito dele permite também a capitalização de outras verbas externas, do PRR, do Golpe 30, mas condiciona e muito o futuro do Conselho nas próximas décadas? O que está a condicionar, essencialmente, o futuro do Conselho nas próximas décadas é o aumento louco do mapa de pessoal. Hoje em dia, cerca de 52 milhões de euros dos 180 milhões, cerca de 52 milhões de euros do orçamento municipal são para custos com pessoal. É incomportável. As câmaras municipais não têm que ser um centro de emprego. As câmaras municipais devem ter a capacidade de negociar e de procurar as melhores parcerias para desenvolver uma série de funções para as quais não está habilitada a fazer. Nós não podemos continuar a alavancar o aumento de pessoal dentro das câmaras. Isto come de tal maneira o orçamento municipal que depois chegamos a uma fase em que, para fazer qualquer obra, aquilo que foi a recolha de impostos não permite fazê-lo e temos que recorrer a créditos na banca. Nós não podemos continuar a fazer isto, porque basicamente o que estamos a fazer é vamos fazer a obra de imediato, vamos concretizar uma série de projetos de imediato, mas em última instância aquilo que faremos é hipotecar as gerações futuras e a criar um problema às gerações futuras e para todos aqueles que venham gerir o município a seguir, porque o município estará completamente endividado. O Governo tem tentado, ou seja, a Assembleia da República tem tentado criar algumas medidas de controle à despesa nos municípios. No entanto, Loures teve uma exceção porque existiram dívidas contraídas pelo município que estão fora da taxa de endividamento, nomeadamente as da Jornada Mundial da Juventude, e nós percebemos o enquadramento, mas não podemos permitir que isto aconteça com muita premência. A nós preocupa-nos essencialmente a falta de investimento do município através de capitais próprios e que seja feito através de recursos
à área financeira, porque isto em última instância, mas o que é que isto tem a ver com a vida das pessoas, se a Câmara se endividou ou não endividou? Tem a ver com uma forma simples de a insustentabilidade financeira da Câmara pode determinar ou não que eu ao final do ano possa devolver os 5% de IRS às famílias, possa reduzir o IMI à taxa mínima de 0,3 ou que possa tomar algumas medidas fiscais em benefício da população e em última instância também que possa fazer obra com o dinheiro dos impostos que à partida, acreditando eu numa economia justa, à partida é esse o princípio de utilização dos impostos e não para estar a pagar ordenados ou para estar a pagar avanças, e os mapas de avanças na Câmara Municipal de Loures são vergonhosos. Sr. Vereador, a próxima campanha eleitoral para as legislativas pode de alguma forma fermentar uma velha tradição neste Conselho em que as coligações terminam estrategicamente nos meses que antecedem a campanha eleitoral autárquica. Tem essa visão, esse pressentimento? Vou ser mauzinho. O PSD deixou de existir. O PSD esqueceu-se que era partido aqui no Conselho e decidiu, com a ânsia de governar, vender os seus ideais e os seus princípios. Os vereadores do PSD costumam dizer muitas vezes que o partido deles não é o PSD, o partido deles é Loures. Então, a próxima vez não se candidatem pelo PSD, candidatem-se com uma coisa qualquer que se chame Loures. Traíram o seu eleitorado e, neste momento, o seu peso é cirúrgico e remetido à importância dos 2 votos que têm na Câmara Municipal e depois com os representantes que têm na Assembleia Municipal. O Partido Socialista, inteligentemente, percebeu que se não tivesse estes 2 votos teria a vida muito complicada e não conseguiria ter aprovações de orçamento, ser uma grande negociação, quer com o Partido Comunista, quer comigo, enquanto vereador do Chega, e, portanto, optou por fazer esta parceria. Na posição de Ricardo Leão, eu manteria a coligação até ao final, porque é uma forma de esvaziar ainda mais o Partido Social Democrata. Se o Partido Social Democrata ou o PS decidirem antecipar o final, toda a gente entenderá e a população entenderá que este acordo foi meramente financeiro e que basicamente o que o PS e o PSD fizeram uma negociata ao longo de anos para aprovar orçamentos de Estado orçamentos municipais e orçamentos e mapas financeiros e empréstimos bancários com um objetivo de venderem a política um ao outro. Não concordo com isso, nunca aceitaria isso por parte do Chega. Enquanto vereador, enquanto cabeça de lista à Câmara Municipal de Loures, isso para mim estaria completamente fora de questão. Este município tem dado muitos frutos com esta lógica. Nós já tivemos que o PSD não é a primeira vez que faz isto. O PSD no passado, antes da chegada de André Ventura, existia uma coligação aqui em Loures que era CDU-PSD, que era conhecida no município pelo voto laranja. E, portanto, aquilo que eles vão fazer, a mim pouco me interessa. Tenho a certeza absoluta que as próximas eleições no Conselho de Loures vão ser discutidas, não sei quem será o candidato do Chega, se será eu, se será outra pessoa, mas que vai ser discutida entre o Chega e o PS. O PSD meteu-se fora e a CDU está acabada. Acabou. As políticas de CDU acabaram. Aquele mito urbano de que a CDU nas autárquicas é um excelente gestor também já acabou, já ninguém tem grande paciência para dar para aquele peditório e, portanto, eu considero que a política será gerida entre estes 2 partidos, o Chega e o PS, na luta pela liderança do Conselho. O que eles vão fazer, não sei, como lhe digo, que eu queria que eles fizessem é completamente diferente. Se tivesse que apostar, o que é que apostava neste momento? Pela parte do PSD, quer-se manter até ao final, porque caso contrário entra em descrédito absoluto de levar um pontapé, vendeu-se e ao final depois de 1 ano e meio ou de 2 anos e meio, 3 anos, foi usado, portanto o PS de certeza quer manter até ao final, o PS tem de sérias dúvidas que os queira aturar até ao final. Fazendo um pequeníssimo desvio para 2 ou 3 questões finais sobre as legislativas de março, porque elas obviamente também vão influenciar a vida dos mais de 200 mil habitantes deste Conselho. Rapidamente, como analisa as causas que nos fizeram chegar aqui? Pensa que as principais razões e as muitas suspeitas de corrupção em todos os níveis da administração pública estão finalmente a ser combatidas ou, ao invés, passam por um estranho processo de normalização? A pergunta é bem feita. Eu vou-lhe dizer, eu acho que chegamos a um ponto que nos traz aqui, foi a corrupção, foi o descrédito, ninguém estava à espera, uma maioria absoluta e depois cai por isto. É histórico, pela negativa, aquilo que acontece.
é uma consequência daquilo que nós temos alertado, de uma cegueira ideológica pelo poder, de uma forma de gestão sem qualquer respeito pelo contribuinte e sem qualquer preocupação para com o contribuinte. E nós chegamos a este ponto que existe, parece que, uma certa normalização, não pela população, mas por parte de quem exerce cargos públicos, que se sente endeusado e acima de tudo. Porque existem coisas, nós quando pensamos que alguém tinha dentro do gabinete do gabinete do Primeiro-Ministro 75 mil euros em caixas de vinho e em livros, é a estupidificação total do ser humano, não é da política, é de considerar que está acima de tudo e que eu sou imparável. E, portanto, a normalização não é por parte da população, e a população começa a olhar para estas situações como um princípio de isto tem que acabar, isto tem que rasgar, e daí nós acreditarmos que é possível no dia 10 de março, porque é demais, porque se tornou público, porque já não há apenas o controle da imprensa, onde eles conseguiam controlar ali com as teias de influência dele, conseguiam controlar estas notícias. Hoje em dia as redes sociais têm um papel importantíssimo na denúncia e de trazer estes casos à população, mas pela parte deles existiu uma normalização, ou se fosse no hospital militar, fosse no que se passou em Sines, nos negócios do lítio, é tudo normal, é os 75 mil euros, é a chamada de um para o outro, é uma coisa, é tudo muito política barata, é tudo muito a aceitação, é o facilitismo. E eles tornaram-se, ou começaram a ganhar um registro de nós podemos tudo, que a nós ninguém nos vai fazer absolutamente nada. E eu acredito piamente que nós chegámos a um ponto que se calhar a última vez que vivemos isto na história, e sei que isto vai chocar muita gente, a última vez que vivimos esta sensação da população na história, do povo na história, foi nas semanas que antecederam o 25 de Abril. E tantas vezes se ouve hoje cada vez mais isto já só vai lá com uma revolução. E que a revolução, deixa-me só dizer isto, que a revolução seja democrática e que seja através do voto. Não estou a apelar a pegar em armas, estão daqui a bocado vão dizer que eu estou a fazer não sei o quê. Sr. Vereador, quais são os objetivos mínimos do Chega para 10 de março e que tipo de compromissos podem assumir para o dia 11? As pessoas podem não acreditar. Nós acreditamos que é possível ganhar. Os mínimos será sempre colocar mais deputados do que aqueles que temos, e isso nós temos praticamente a certeza que está conseguido. Portanto, a partir do momento em que concretizarmos os mínimos, vamos pensar nos máximos. E os máximos, o que queremos mesmo e o que acreditamos mesmo é que será possível ser governo, e quando lhe digo isto, não é ser governo em coligação. Se tivermos que gerir sozinhos, gerimos sozinhos. Se tiver que ser em coligação, vamos aguardar a posição do segundo maior partido da direita, que será o PSD, se está disposto a negociar connosco ou não, para completar a maioria absoluta que precisamos. Que comentário lhe merece a recriação da AD? Olha, a Aliança Democrática é um momento da história romântico, simpático, que há 40 anos teve o seu objetivo, cumpriu o seu objetivo e o seu propósito, que hoje os fatores sociais e económicos repetem-se, apesar da história não se repetir, mas ali existe uma semelhança. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, sabe que eu acho que já não há espaço para a Aliança Democrática, acho que há espaço para uma alternativa através da democracia. E a alternativa através da democracia, que será uma AD diferente, se pensar bem, é o Chega. E vou-lhe explicar porque esta frase e o porquê de dizer isto. Nós somos um conjunto, o Chega para já nasce não em consequência do que a esquerda fez. O Chega nasce em consequência da ausência de atitude e de postura por parte da direita. Porque se a direita tivesse ocupado o seu espaço, ou a pseudo-direita tivesse ocupado o seu espaço, nós nunca teríamos espaço para entrar. Portanto, a responsabilidade de nós existirmos deve-se à inoperância do CDS e à inoperância do PSD. Eu quando digo que nós somos a Alternativa Democrática, por isso a verdadeira AD somos nós, e não a Aliança Democrática, isso é uma chancela que é deles, por uma razão. Nós somos um conjunto que se criou através, você ouviu o Montenegro a semana passada e ele dizia, nós somos do PSD, do CDS e independentes. Nós somos quase todos ex-PSDs, ex-CDS e muitos independentes, ou seja, eles conseguiram juntar os descontentes do PSD, os descontentes do CDS, homens e mulheres de direita, que se juntaram com gente da sociedade civil, aquilo que eles têm como sonho, aquilo que eles acham que é o grande sonho da direita, é o Chega.
porque somos nós que conseguimos juntar esses três vetores. Então chega, será, digamos assim, uma AD dos insatisfeitos? É um bocado... Não é uma AD. Nós somos, no fundo, o motivo de existir esperança à direita. Se lhe querem chamar a AD a alternativa à democracia, a alternativa democrática, eles querem chamar a Aliança Democrática, eu só acho graça que os chavões que eles usam para uma tentativa de criação da AD são os motivos pelos quais nós aparecemos. Portanto, nós não somos a AD, nem a AC, nem absolutamente nada. Nós somos o Chega e acreditamos que congregamos os valores da genuína AD, estão congregados aqui e nós não temos qualquer problema. E quando temos que citar Sá Carneiro, citamos, e quando temos que citar a Adelina Mar da Costa, citamos. Não é um legado histórico deles, é um legado histórico da democracia, são pais fundadores da democracia e nós não temos problemas nenhuns em puxar os chavões que achamos que aqueles homens, na altura de direita, cumpriram em relação a Portugal e que eles tanto, na alternância política que o PSD tem tido com o PS, nunca nos esqueçamos, e que fica nota para toda a gente, nunca nos esqueçamos que a social-democracia é o caminho para o socialismo e que o Partido Socialista em Portugal só se chama Partido Socialista porque já existia um princípio de registro do Partido Social Democrata. São iguais. Podemos aferir que as duas máximas do Bloco mais à direita, centro-direita, quer do PSD, que diz que com o Chega nunca, jamais, e o Chega também diz que sem participar na solução do Governo, também não irá aprovar, não irá viabilizar um Governo do PSD. Isto são retóricas da campanha eleitoral ou são para ser levadas a sério no próximo dia 11? Ou colocando a questão de outra maneira, o Chega tem sido muito reativo em relação àquilo que é a afirmação do PSD, mas quem vota no Chega, o que é que pode esperar do Chega no próximo dia 11 de março? Olha, quem vota no Chega, o que pode esperar do Chega é aquilo que aconteceu durante os últimos 2 anos, uma oposição acérrima, uma denúncia dos casos de corrupção, um escrutínio direto ao Governo, se não formos nós ao Governo, um escrutínio direto e sério ao Governo. O Chega foi quem mais interpelou o Governo durante estes 2 anos de legislatura, o Chega foi quem mais apresentou propostas de alteração ao Orçamento de Estado e projetos de lei e projetos de resolução na Assembleia da República, por isso o que podem esperar do Chega é de continuarmos a tentar limpar a política portuguesa de uma forma clara e inequívoca, de continuarmos a fazer o escrutínio a quem tivemos que escrutinar, de mudarmos esse sistema enraizado, e nós não somos contra o regime, nós somos contra o sistema, e que são coisas completamente dispares. E, portanto, mas em termos da solução que vai ser necessário encontrar a partir de 11 de março, não vai ser. O termo da solução, a solução política e de entendimento político para nós é claro. Não há política à direita, não haverá política à direita sem a presença do Chega, não temos a mínima dúvida, as sondagens indicam isso tudo, sejamos nós o partido maioritário à direita ou o segundo maior partido, não existe dúvida nenhuma que sem nós não existe governação à direita. Já fomos claramente explícitos em relação à defesa de, se não tivermos pastas no governo, nunca iremos fazer a coligação, por uma razão simples. Nós tivemos o exemplo dos Açores, que estamos agora no dia 4 de fevereiro. Mas não fazer a coligação não implica que não viabilize uma outra solução. Não temos. Acordo parlamentar, nunca faremos mero acordo parlamentar. O Presidente do Partido já foi claro em relação a isso. Em relação à questão dos orçamentos, nós estaremos de uma forma consciente e responsável, nenhum de nós estará em condições de dizer o que é o quê, porque nós não conhecemos sequer os orçamentos e, portanto, não sabemos o que dia advém. À partida, pensamos que poderá vir o pior, porque nós, tendo a nossa fiscalização, temos o exemplo dos Açores, que nós fomos o único adulto na sala, eu faço um acordo consigo, começamos a caminhar em conjunto, você termina a altura, eu digo-lhe, então, vai cumprir o acordo ou não vai cumprir o acordo? Vai cumprir o acordo, não cumpre nunca o acordo, chega a uma altura que eu digo, eu não caminho mais consigo. Portanto, quem não cumpriu foi o PSD. Nós tivemos um exemplo de apoio parlamentar ao PSD nos Açores que correu mal. E, portanto, chegamos a uma altura que não volta a acontecer, porque à primeira todos caem, à segunda só cai quem quer, e está completamente fora de questão. Se não acontecer governação à direita, e se for o PS a governar, mesmo que a direita tenha maioria parlamentar, só há um responsável, Luís Montenegro e o PSD, porque sabe perfeitamente que o manter a linha vermelha para a direita determinou que deixou cair o muro e a linha para o lado esquerdo, e foi ele que entregou a governação do país ao PS. Sr. Vereador, já aqui falou, mas queria lhe perguntar agora mais objetivamente, quando poderemos anunciar formalmente que Bruno Nunes será o candidato do Chega às eleições autárquicas em 2025 em Loures? Falta muito. Olha, não me dou à cabeça e tenho muita saúde para lá chegar. Mas não faz sentido a continuidade do trabalho que tem desenvolvido aqui? Há 28 anos que faço política neste concelho. Apesar das pessoas que acompanham o meu trabalho sabem que eu atualmente não resido no concelho, mas que estou cá praticamente todos os dias, tenho gabinete aqui e praticamente estou cá todos os dias, é um concelho que conheço bem, é uma das freguesias que conheço-as bem, conheço muita gente aqui, foi aqui que cresci enquanto político, foi aqui que me consolidei enquanto político, foi nesta casa onde estamos agora, conheci André Ventura e começámos o projeto do Chega,
que vou-lhe deixar aqui uma nota, não sei quando é que isto sai, mas vou-lhe deixar aqui uma nota, pronto, quarta-feira, vai ser o primeiro a publicar isto, que deu origem a este caminho a um livro que sairá em março, que se chama Chegados Aqui, que é um livro da minha autoria com o prefácio de André Ventura, que começa precisamente aqui na Assembleia Municipal e a forma como começámos o partido, e portanto eu serei candidato ou não no sítio que o André achar que eu devo servir melhor ao país. Este ato eleitoral de março pode influenciar esse caminho, essa decisão? Não, nós separamos as questões da importância que é o poder autárquico e daquilo que é o poder na Assembleia da República. Mas se houver novos desafios... Deixa-me só dizer uma coisa, nós há 2 anos, quando eu fui candidato, toda a gente dizia, o Chega não terá hipótese de ir às freguesias todas, porque eram cerca de 200 candidatos que eram necessários para ir à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal, freguesias. Nós hoje temos uma estrutura conselhia da qual eu não faço parte muito bem consolidada, com quem eu tenho um excelente relacionamento de proximidade e que muitos deles fui eu que os trouxe para o partido. Existem rostos na Assembleia Municipal que já podem dar a cara para ser candidatos à presidência da Câmara. Se for eu escolhido, terei toda a honra em representar o partido novamente, mas não acho que seja o momento de estar a pensar isso. Mas quando é que será esse o momento? Olha, vamos ter agora 3 atos eleitorais, temos este dia 4 de fevereiro nos Açores, depois a seguir temos as legislativas, depois temos as europeias. Mas durante 2024? Ou... Não sei se continua na Assembleia da República, se não continua na Assembleia da República, não faço ainda ideia, porque os nomes, se calhar na quarta-feira, quando for anunciar isto, se calhar já saberei, mas ainda não sei, porque obviamente vamos ter o Congresso agora este fim de semana. Acho que o partido deve-se focar em 6 meses antes das eleições, em colocar os seus candidatos na rua, para que as pessoas, se não os conhecerem, que os comecem a conhecer e que ouçam as propostas e que vão ouvindo. Há um trabalho de base aqui muito feito. Eu tenho noção, não vou estar com falsa modéstia, tenho noção que no Conselho sou muito visto como o rosto do Chega, mas nós temos Patrícia Almeida, Luís Direitinho, o Aquilino Ventura, o António Firmino, o Pedro Bento. Nós temos tanta gente nas freguesias que fizeram um trabalho e que foram ganhando imagem, que já, se há 2 anos era difícil, desta vez será muito mais fácil juntarmos pessoas e pessoas já com experiência autárquica. Portanto, estarei sempre disponível para aquilo que o Presidente entender que eu devo fazer. Sr. Vereador, ultrapassámos largamente o nosso tempo, mas vamos terminar com aquilo que é habitual no nosso conteúdo. Pedi-lhe que classificasse de 0 a 10, 4 afirmações que lhe passarei a transmitir. E a primeira é o nível de satisfação pelo trabalho desenvolvido pelo Chega na oposição a este Executivo autárquico, de 0 a 10. Da minha, não percebi a pergunta. O nível de satisfação pelo trabalho desenvolvido pelo Chega na oposição a este Executivo autárquico. Eu vou classificar como 8 porque acho que há coisas que ainda podíamos ter feito mais, mas acho que temos feito um excelente trabalho. Nível de disponibilidade de 0 a 10 em conciliação com outras frentes que o Bruno Nunes conseguiu obter para Loures durante estes 2 anos e meio de mandato. Há algumas críticas em relação à menor disponibilidade que o Bruno sempre trata. Sempre tive focado, mas obviamente o tempo foi mudando e aqui deixe-me só dizer isto, peço desculpa, quero agradecer aos restantes partidos por terem aceito alterar a hora da reunião de Câmara, porque se não fosse alterada a hora da reunião de Câmara então seria impossível, porque a reunião estava marcada a reunião de Câmara quarta-feira da parte da tarde, que é a altura de plenário na Assembleia da República, foi alterada a quarta-feira de manhã, por mim. Já tinha acontecido este histórico no passado, mas agradecer. Acho que perdi alguma da disponibilidade para o Conselho, apesar de tentar ao máximo não sair daqui e, portanto, darei um 7. Muito bem. Nível de convicção de que quando o Chega chegar a atingir o poder, seja local ou nacional, não perderá a essência que o alimenta, o olhar crítico e fora da caixa e a capacidade única de agregar múltiplas fações insatisfeitas. Vou-lhe dizer 10 e vou-lhe dizer, porque o dia que deixar de ser, quem representar o Chega nessa altura e não representar aquilo que são os nossos valores e a forma de pensar dessa forma é porque deixou de ser Chega e, portanto, não estará no partido. Sr. Vereador, para terminar, de 0 a 10, ser Presidente da Câmara Municipal de Loures será a cadeira de sonho do Bruno Nunes? Eu estou na minha cadeira de sonho, que é ser deputado e sempre foi ali que quis estar. Se me disser a diferença entre ser Presidente de Câmara ou poder continuar como deputado, seria muito complicado decidir porque são 2 cadeiras que eu aceitava escolher qualquer uma delas, mas se calhar optava por Presidência de Câmara porque acho que temos não tanto o poder de fiscalização, mas de execução e de poder fazer algo em concreto pelas pessoas e, portanto, acho que
optava, não de imediato, mas optava por ser Presidente de Câmara. Silveira, muito obrigado pela Muito obrigado, Bel.